Bom dia, meus irmãos. Bom, nós estamos nesse mês falando muito sobre família, né? Você que tem acompanhado os cultos de domingo, as pregações, tem visto que o nosso pastor tem trazido para a igreja, para nós, um alimento muito sólido, muito rico, né, ao falar sobre a família. Então, como nós estamos nesse mês tratando sobre a família, sobre os papéis do marido, da esposa, dos filhos, dos pais. Hoje coube a mim trazer a aula de EBD sobre a família, sobre a instituição da família, né? A instituição da família. Bom, primeiramente, por que você acha que Deus criou a família? Com qual finalidade, com qual propósito Deus criou a família? Qual a função, o objetivo da família? Quem vai falar para a gente um pouquinho aí? Quem pode nos dizer qual o objetivo da família? Qual a função da família? Temos um candidato aí? Vamos lá. Lá, Ricardo, o que você acha? Você mesmo. Aí. Bom, eu acho que da instituição da família, acho que o Senhor, como objetivo principal, é glorificar o nome dEle. A gente poder partilhar da comunhão e o sacerdote, o homem, exercer a função que Deus deu para ele, a mulher exercer a função que Ele deu para ela, no sentido de serem, em essência, a semelhança de Deus, mas com funções diferentes, e manifestar sua a, a inteligência de Deus, a diversidade de Deus, e seguir multiplicando como Deus mandou, né? Acho que fazer um povo, e um povo que seja a nação de Deus. Eu acho que é isso. Certo, irmãos, estão terminado a aula. O Ricardo respondeu, era isso. Exatamente, meus irmãos, tudo isso e muito mais, né? Temos grandes verdades, né? Reveladas na Escritura sobre a família, e uma delas é essa, glorificar a Deus, né? A Bíblia ela começa em Gênesis, no capítulo 3, com a instituição do casamento, com o casamento. Ela se encerra em Apocalipse com um casamento, né? Com o casamento do cordeiro com a sua noiva. E durante na Bíblia, né? No meio, por exemplo, nós temos os Salmos ali, Salmo 128, Salmo 127, que eles trazem manuais para o lar. Nós temos Provérbios, como podemos dizer, um manual de paternidade. Nós temos o Cântico dos Cânticos, que traz lições sobre o casamento. Enfim, a Bíblia toda ela nos fala sobre casamento. Então nós podemos dizer que as instruções sobre o casamento, sobre a família, elas estão permeando as páginas da Bíblia. Mas a Bíblia não é apenas sobre casamento, né? A Bíblia é sobre Deus, sobre a obra de Cristo, a função do Espírito Santo, a redenção, a salvação da humanidade por meio da obra de Cristo e sobre a glória de Deus. Mas dentro da Bíblia, nós vemos a criação da família, a instituição da família. E nós vamos caminhar nessa aula de EBD dentro de uma perspectiva de criação, queda e redenção da família. A família, ela é um projeto de quem? De quem que é o projeto família? Ela é um projeto de Deus, né? Talvez você, na sua adolescência, né? No início da sua juventude, você projetou ter uma família, né? Uma esposa, um esposo, filhos, uma casa, né? Um filho, 2, 3, 10, não sei qual que é a sua fé. Mas você fez esse projeto, né? Mas esse projeto não veio de você, esse projeto vem de Deus, né? E você está aí cumprindo
o propósito de Deus para a família. Então vamos ver que a família, ela foi criada à imagem de Deus, né? Quando Deus cria o homem, Ele faz o homem a sua imagem e semelhança, né? Para refletir a imagem de Deus. Para refletir a imagem de Deus. Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, a mulher foi criada como auxiliadora do homem, e Deus ordenou para que fossem fecundos e multiplicassem, assim gerando os filhos. Mas todos esses foram criados, foram feitos à imagem e semelhança de Deus, com um propósito: refletir a glória de Deus, né? Deus queria refletir a sua glória, mostrar a sua glória na família. Então, o casamento, a família, ele deve refletir a imagem de Deus. Primeiramente, o casamento deve refletir a imagem de Deus no relacionamento, né? O casamento, a família, precisa refletir a imagem de Deus no seu relacionamento. Quando Deus vem criando a terra, Ele diz, faça-se, né? Ali os animais, as plantas, enfim. Mas quando Ele vai falar sobre o homem, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, pela primeira vez que Deus está usando o plural na ordem da criação, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus, Ele é um ser relacional, Ele é um ser harmônico. As pessoas da Trindade, elas vivem em comunhão, né, e amor. Então, primeiramente, o casamento, ele deve ser relacional. A família deve ser relacional, deve ter uma boa relação, deve existir harmonia, assim como existe harmonia entre as pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na família, ela deve existir essa harmonia entre os membros da família. Então, como é o teu relacionamento familiar? Como está a tua relação na tua família, né? Como marido, como esposa, como pai e mãe, como filhos. Então vamos ver primeiramente como marido. Vamos abrir a palavra do Senhor, Efésios 5, 25 e 26. Pedir para o Davi, dá o microfone aqui na frente, para nós, por favor. Vamos dar uma olhadinha nesse texto de Efésios. Vamos relembrar aqui, o pastor tem caminhado por esse texto, por esses dias, e nós vamos dar uma passada por ele para nós darmos uma relembrada aqui no que o Senhor tem como mandamento para a família. Pode passar para o Denis, presbítero Denis. Você lê para nós Efésios 5, 25 e 26? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra. Aí. Então, como marido, como está o teu relacionamento? Como você se relaciona com a tua esposa como marido? Você ama como Cristo ama a igreja? De que maneira Cristo amou a igreja? Ele se entregou por ela, ele foi à cruz, ele foi humilhado, né, pela igreja, por nós, ele foi zombado, ele passou todo tipo de humilhação que um ser humano pode passar, porque ele amou. O amor de Cristo foi sacrificial. E por quê? Pela alegria que ele estava proposta. Ele tinha alegria ao entregar-se pela igreja. Então, no nosso relacionamento como marido, nós precisamos amar as nossas esposas da mesma forma como Cristo amou a sua igreja. Isso inclui fazer sacrifícios, isso inclui você fazer muitas vezes aquilo que você não gosta de fazer, isso inclui muitas vezes você chegar em casa cansado do trabalho e ao invés de se jogar no sofá, você dar atenção para a sua esposa, dar atenção para a tua família.
Muitas vezes o teu desejo é fazer uma coisa, é agir de outra forma, é chegar em casa e ser servido, né? Mas você tem que chegar em casa, assim como Cristo, ele veio para servir, o marido, ele também deve servir a sua esposa com amor sacrificial. Você está acompanhando a série que o pastor está trazendo, se você não assistiu, procure lá no YouTube da igreja, assista os dois últimos sermões que o pastor tem trazido sobre o dever do esposo, o dever da esposa, e você vai ali aprender muita coisa. Então eu não quero entrar muito dentro do assunto, porque o pastor tem tratado isso com perfeição. Mas como você tem amado a sua esposa? Será que você tem olhado para ela, para as necessidades dela, para aquilo que ela precisa como mulher? Muitas vezes nós temos a tendência de nos agradarmos, né? De fazermos aquilo que a gente gosta, de comprarmos aquilo que a gente gosta, de usufruirmos dos prazeres que a gente gosta, como homem. Mas já parou para pensar que a sua esposa tem necessidades e muitas vezes você precisa avaliar essas necessidades que às vezes para a gente parece coisas simples, como fazer uma unha, né? É só fazer a unha. Às vezes a gente nem percebe, né, que a nossa esposa fez a unha. E ela chega lá, ela passa assim, né, com a unha para cá, para lá, e você não percebe, né? Mas são necessidades como fazer uma hidratação no cabelo, como comprar um brinco novo. São coisas simples para nós e passam desapercebidas, mas são importantes para ela. São importantes para a sua esposa. Você dar atenção para as coisas que ela leva como importantes para ela. Talvez ela precise de um sapato novo, né? Talvez ela precise de uma roupa que combine mais. E para a gente são coisas simples, a gente veste a mesma roupa, a mesma calça, o mesmo tênis e a gente passa o ano todo. E às vezes a gente olha, não, mas você tem roupa, por que você precisa comprar roupa? Você tem tênis, ela fala assim, não, mas eu não tenho tal roupa. E às vezes você olha o guarda-roupa, tem um monte de roupa lá. E para a gente parece supérfluo, parece bobagem, mas para ela é importante. Então às vezes o amar no sacrifício está em nós percebermos os detalhes das coisas pequenas, que são pequenas para nós, que às vezes passam desapercebidas, mas para a esposa não. Então, eu quero falar dessas coisas mais simples, né? Como você escutar o que a sua esposa tem para falar. Muitas vezes a mulher tem necessidade de falar, de se comunicar, de dizer o que ela está pensando. E nós queremos o quê? Ficar no nosso mundinho do nada, ficarmos ali parados, né? Muitas vezes o silêncio é aquilo que a gente mais gosta, né? De estar... E aí você está lá parado e sua esposa pergunta, o que você está pensando? Nada. Como assim você está pensando em nada? Não, estou pensando em nada. Estou só aqui parado, olhando para essa tela branca que está na minha frente aqui. Mas a sua esposa quer conversar, quer ouvir você. Então você precisa muitas vezes tirar esse tempo para escutar o que a sua esposa tem para falar, ser mais homem nesse sentido, agradá-la. Você já fez a janta para ela? Você chegou um dia do trabalho cansado e talvez você queria ser servido, sentar na mesa e comer uma boa janta, uma boa refeição preparada pela sua esposa. Mas você já chegou em casa e foi preparar essa refeição para ela? E nesse meio tempo, enquanto você prepara a refeição, você precisa escutar o que ela tem para falar. Você já levou a sua esposa para comer um espetinho ali na esquina? Não precisa sempre você ir no rodízio de sushi, numa pizzaria, numa churrascaria. Mas às vezes um simples lanche. Eu não sei como é a sua condição financeira, mas o importante não é a qualidade da comida, mas a qualidade do tempo. Enquanto você sai para levá-la a comer, escute o que ela tem para falar para você. Você já comprou um presente sem ocasião nenhuma? Sei que é difícil para a gente, às vezes, lembrar das datas, né? Data do namoro, do casamento, do noivado, do primeiro beijo, né? Vocês lembram, irmãos? Vocês têm que saber. Eu anotei, eu lembro.
Eu vou lá de vez em quando, estou sempre na cabeça relembrando os dias, as datas. É importante. Isso é demonstrar amor pela sua esposa, porque para ela é importante a data. Mas você já comprou um presente sem ocasião? Dia 15 do mês, sei lá, não tem nenhuma data especial, não é dia do Dia Nacional da Mulher, não é, dia das mães, não é aniversário de namoro, de casamento. Você chegou em casa com um buquê de flor e um presente? Assim, porque para mim buquê de flor não é presente. Buquê de flor, se você gosta, maravilha. Mas eu acho que a flor murcha, vai embora. Eu acho que o presente tem que vir acompanhado de um buquê de flores, né? Ou uma caixa de bombom, enfim. Mas você já chegou em casa com um presente, do nada? E já presenteou a sua esposa? Isso é demonstrar amor por ela também. E eu não vou falar aqui das outras coisas que são demonstrar amor, dos sacrifícios que você tem que fazer como homem, mas dessas coisas que parecem simples e às vezes nós esquecemos. Coisas simples, como ouvir a sua esposa, o que ela tem para falar. Escute a sua esposa. Então Deus criou a família, o homem, a mulher e os filhos dentro de um campo de relacionamento para ter essa conversa, para ter esse diálogo. A mulher precisa ser ouvida, precisa ser escutada. E quem vai ouvi-la se não é o homem? Então, como está o teu relacionamento com a tua esposa? Você tem se atentado, tem ficado atento a esses pequenos detalhes, a essas coisas pequenas do dia a dia? Como esposa, você é submissa e edifica a sua casa? Efésios 5, 22 e 24. Pedi para Cacá, você pode ler, Cacá? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Você é submissa e edifica a sua casa? O marido chega em casa e a casa está de ponta cabeça e você está em casa o dia inteiro. Eu sei que trabalhar em casa é um trabalho também, como qualquer outro. Mas você está em casa o dia inteiro, o marido chegou em casa do trabalho, teve um dia difícil, ouviu um monte de coisa do patrão, pegou trânsito, né? E aí chegou em casa, a casa estava de ponta cabeça. Não é isso que ele esperava encontrar em casa. Às vezes, vez ou outra, as coisas fogem, né, do normal, do padrão, e acontece. E tudo bem, mas quando isso é uma rotina, você não está edificando a sua casa. A Bíblia fala que a mulher sábia, né, edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Você cuida dos filhos? Você ensina os seus filhos a respeitarem o seu marido? Ou você combate ele? Você discute com ele, você grita com ele, você ofende ele na frente dos filhos? Você grita com ele na frente de outras pessoas? Você, né, é áspera, é dura com ele, corrige o seu marido na frente de outras pessoas? Você não está edificando a sua casa. Mulher gosta de ouvir elogio, né? Todos gostam de ouvir elogio. Mas já parou para pensar que o seu marido também gosta de ouvir elogio? Às vezes você vai no salão, você vem toda bonita, faz escova no cabelo, faz lá uma hidratação, faz luzes, faz mechas no cabelo. E você espera que o seu marido diga: uau, como você está bonita. Eu disse que ela estava bonita, ela fez ontem um negócio no cabelo. Mas você já parou para pensar que o teu marido gosta de ser elogiado também? Já parou para pensar? Tá certo que o homem é feio, né? Mas você tem que elogiar ele. É o teu feio, né? Você tem que elogiar, você tem que falar para ele que ele está bonito, né? E falar que ele está bonitão, não bonitinho. Sempre no aumentativo, né? Nossa, amor, você está indo na academia, como você está forte, né?
Você está tomando bomba, você está forte. É até um meme, né? Mas elogie teu marido. Assim como você quer ser elogiado, teu marido também quer ser elogiado. Ele quer se sentir amado por você. Né? E sabe que aí fora, apesar de ele ser o teu gordinho, aí fora as outras vão elogiá-lo. Né? Então você precisa elogiar o teu marido. Elogia ele, fala bem dele, exalta as qualidades dele. Fala bem dele, acha os pontos fortes, os pontos, né, mais positivos do seu marido e elogie, fale bem dele. Elogie o teu marido. Então, um relacionamento familiar vai de nós observarmos essas questões também. Questões que às vezes são básicas para nós e nós pensamos ao nosso respeito, mas não pensamos a respeito do nosso parceiro. Como filho, você honra seu pai e sua mãe? Efésios 6, 1 ao 3. Pedi para o Miguel ler. Efésios capítulo 6, verso 1 ao 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Aí, agora os filhos, né? O relacionamento entre filhos e pais, né? Sei que vai chegando a fase da adolescência, e eu já fui adolescente, e você também, apesar que faça bastante tempo isso, mas você vai lembrar que na sua fase da adolescência, né? Infância, adolescência, você era o dono da verdade, né? Você sabia de todas as coisas e seus pais não te entendiam, não te compreendiam. Muitas vezes a gente tem essa tendência, quando somos mais novos, de achar que nós sabemos de todas as coisas. E a vida nos ensina com duras lições que nós não somos detentores da verdade. Nós não sabemos de tudo. Então a Bíblia está falando que os filhos devem honrar os pais e obedecer os pais. Qual é a melhor maneira de um filho honrar o pai e a mãe? É obedecendo aquilo que ele manda, obedecendo os seus pais, cumprindo aquilo que os seus pais pedem, é amando os seus pais, é olhando para os seus pais, e você vai encontrar nos seus pais falhas, você vai encontrar erros nos seus pais, porque eles são pecadores, iguaizinhos a você, iguaizinhos. Seus pais vão falhar, vão errar, talvez vão falhar com você, talvez eles estejam errados em alguma situação e você esteja certo. Você esteja certo. Só que o erro deles é deles. Você não pode fazer do erro deles o teu erro. Você não pode tomar o erro do teu pai, o erro da sua mãe para você e torná-lo um erro seu ao desobedecê-lo. Porque a Bíblia tem um mandamento de obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe. E eu não estou falando aqui de você fazer algo pecaminoso para obedecer aos seus pais. Mas às vezes você está com razão sobre alguma coisa da casa. Não, isso aqui funciona dessa maneira. E aí seu pai diz, não é assim. Mas é assim, você vai até o momento que você desgasta a situação, né? Então, a Bíblia nos fala que há uma promessa para os filhos que obedecem, os pais e mães, para que te vá bem na terra, prolongue os teus dias sobre a terra. Por que prolongar os dias sobre a terra? Porque quando os seus pais falam uma coisa, é porque eles já passaram por aquilo que você ainda vai passar. Eles já caminharam o caminho que você caminhou, já trilharam o caminho que você está trilhando, começando a trilhar. E eles sabem das consequências de tomar um caminho errado. E eles talvez aprenderam duras lições. E eles podem te mostrar, te ensinar um caminho, desviando-se dessas rotas de colisão para que você viva melhor. Então, como está o teu relacionamento
Deus criou a família relacional. E como pai, você ensina a lei do Senhor, teus filhos? Pedi para o Fernando ler para nós Efésios 6:4. Efésios 6 e o verso 4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoque a ira dos seus filhos, mas o quê? Crie na disciplina, na admoestação, no ensino do Senhor. De que maneira mais você pode ter um bom relacionamento com o seu filho do que você ensinando ele as verdades da palavra de Deus? Porque quando você ensina as verdades contidas nas Escrituras, você está ensinando verdades que farão com que o seu relacionamento como pai, como mãe, se perdure, porque você está ensinando aqui verdades de amor. Talvez você não tenha tanto tempo para brincar com o seu filho, para levar ele no parque, talvez você não tenha tanto tempo de sair com a sua filha, levar ela a fazer compras, passear, olhar a loja, caminhar na rua. Talvez seu tempo seja reduzido. Mas todo o tempo que você tiver com os seus filhos precisa ser preenchido com a lei do Senhor. Todo ensinamento que você der ao seu filho precisa se passar pelas páginas das Escrituras. Às vezes a correria do dia a dia não permite que você tenha aquele tempo de qualidade como você gostaria de ter com os seus filhos. Mas todo o tempo que você tiver precisa ser de qualidade. Talvez não seja em quantidade, mas tem que ser em qualidade. Ensinando, educando, exortando, mostrando a palavra, mostrando aonde ele vai errar, onde ele não vai errar, mostrando o que ele precisa fazer. E não provocando a ira dos seus filhos, não criando situações para que eles venham detestar você. Sabe aquela pessoa que só corrige, que fala áspero com o filho, com a filha? Sempre a palavra dele vem com aspereza, com grosseria, como se o seu filho soubesse de todas as coisas, como se ele não está aprendendo, como se você não tivesse passado por isso, como se você não tivesse errado. Nós não devemos criar situações para que nossos filhos criem rancor, que eles detestem estar conosco, mas criar situações para que eles vejam o reflexo da imagem de Deus estampada em você. A correção de Deus, ela é feita com amor. Hebreus nos diz que o Senhor disciplina os filhos que ama, mas veja, os filhos que ama, Deus faz isso com amor, com cuidado, com zelo. Agora você pede uma coisa, seu filho não traz, você fala, mas você é um burro. Tem até um meme que fala, burro, burro. Vocês já devem ver esse meme, né? Meu pai pede para trazer a chave sextavada. Eu vim com o alicate, meu pai, burro, burro. Você já viu esse meme por aí? Seu filho não conhece todas as coisas. Ensine-o. Mas, primeiramente, ensine ele a andar pelos caminhos do Senhor. Agora, perceba que quando Paulo introduz essa sessão sobre a família em Efésios, ele começa assim, no capítulo 5, no verso 1. Antes de falar sobre os deveres da família, da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, dos servos, enfim. Ele começa dessa maneira. Efésios 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, a primeira fala de Paulo aqui sobre como deve ser a família, como deve ser o lar, como deve ser o esposo, a esposa, é ser imitadores de Deus. Como filhos amados, é andar em amor, como também Cristo nos amou. Quando Deus, Ele cria o homem, Ele comunica com o homem alguns dos seus atributos.
Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Você já aprendeu sobre isso. Os incomunicáveis são onisciência, presciência, onipotência, imensidão, enfim, infinitude. Mas Deus também, ele compartilha alguns dos seus atributos comunicáveis quando ele cria o homem, né? Como amor, santidade, justiça, misericórdia. Esses são atributos que Deus, ele comunica com o homem. E são atributos que devem fazer parte da família. Estar dentro das funções da família. Agora veja, quando nós olhamos para Efésios, no capítulo 1, nós vemos que ali Paulo escreve mostrando o papel da Trindade no plano de salvação, de eleição e elaboração da sua igreja. Efésios capítulo 1, o capítulo 1 nos traz isso. Quando nós olhamos do capítulo 1, do verso 3 ao 6, nós vemos Deus Pai elaborando, né, elegendo elegendo a sua igreja desde a fundação do mundo. Quando nós olhamos para os versos 7 ao 12, nós vemos Deus Filho executando o plano, morrendo na cruz, né, para salvar aqueles que Deus havia escolhido. E nos versos 13 e 14 nós vemos a obra do Espírito Santo, que garante que a obra será executada. Então, cada um dos membros da Trindade exerce um papel, tem uma função. Desse mesmo modo, a família tem uma função. Assim como o Deus Trino trabalha de maneira uniforme, harmoniosa entre si, com um fim, a família também deve trabalhar de maneira harmoniosa entre si, com um fim, com um propósito. Qual é a função de cada um na criação? Quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, veja, a função do homem, primeiramente, vamos abrir em Gênesis 2, verso 15 ao 17. Vou pedir para Tiago ler para nós. Gênesis 2, dos versos 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, na criação da família, na criação do homem, Deus dá ao homem uma função. O homem é responsável pelo cuidado e pela provisão. Então veja, cultivar. Deus fala que o homem seria responsável por cultivar. O que era esse cultivar? Significa trabalhar, significa servir. A palavra cultivar ali significa servir. Uma das traduções possíveis para cultivar é servir. Quando a gente olha para o texto no seu original, uma das palavras aqui é servir. Trabalhar, servir, esforçar-se. Significa esforçar-se por fazer trabalho físico ou mental. Trabalho físico ou mental para uma finalidade ou uma necessidade. Então Deus deu ao homem uma responsabilidade, o cuidado e a provisão. Cuidar, guardar, zelar. Dentro do teu casamento, dentro da tua família, você está cumprindo a sua função como homem? Você cultiva, você serve, você guarda, você zela fisicamente e mentalmente da sua família? Deus dá um propósito aqui para o homem, uma finalidade: cultivar, guardar, cultivar o jardim, cultivar ali. Isso incluía a sua esposa. Guardar, zelar, cultivar. Era a função do homem.
Você tem uma função na sua casa, de ser essa pessoa que guarda, de ser essa pessoa que serve, servir em primeiro lugar. Cristo não veio para ser servido, ele veio para servir. O papel do homem na casa tem que ser como o papel de Cristo, tem que servir em todo momento. Assim como Cristo, nós lemos aqui em Efésios, se sacrifica, o papel do homem é servir. Lá no começo Deus já diz isso. Sirva a sua casa. A função da mulher, Gênesis 2:18. Wagner, você já que está pertinho, já lê para nós. Gênesis 2, o verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então não é bom que o homem esteja só. A mulher é uma auxiliadora idônea. A palavra auxiliadora significa ajudar, socorrer, apoiar. Significa dar apoio, dar suporte. Esse é o papel de uma auxiliadora, de alguém que auxilia, ajudar, socorrer. Socorrer, né? Qual que é o serviço de alguém que socorre? É quando você vê alguém em necessidade. Quando você vê alguém em apuros, você vai lá e socorre, né? Um socorrista tem essa função, alguém que está prestes ali a perder a sua vida. Alguém vai lá e socorre, né? Tem aí o corpo de bombeiros, tem o SAMU, tem esses órgãos que a gente, né, lembra na hora da dificuldade, né? Então, pegou fogo, tem um gato preso em cima de uma árvore, você vai chamar não, você não vai chamar um gato para tirar o bombeiro para tirar o gato de cima da árvore, né? Você pode tirar sozinho. Mas não é uma situação de vida ou morte, mas tem situações de vida ou morte e tem pessoas qualificadas para socorrer. E a mulher cumpre essa função de socorrer. Mas quem? Marido. Como? Você não escuta muitas vezes a sua esposa. E ela tem razão na maioria das 99,9% das vezes. Se ela é uma mulher cristã, idônea, serva de Deus, piedosa, você precisa escutar a sua esposa. Ela foi colocada por Deus para te ajudar, para te apoiar, para te socorrer. É com quem você deve contar. Ela é o seu 190. É a pessoa que você pode contar nos momentos difíceis, nas decisões que você precisa tomar na sua casa, na sua vida, na sua família. Deus colocou uma auxiliadora na sua vida. Alguém para te ajudar, para te socorrer. Mas não é uma auxiliadora qualquer, é uma auxiliadora idônea. Que seja idônea. O que significa a palavra idônea? Uma pessoa que esteja diante ou adiante, com semelhança na aparência, caráter ou natureza. Ou seja, ela deve estar de comum acordo, alinhada aos pensamentos e às necessidades do seu marido, da sua família. Isso é ser uma mulher idônea, que tem a mesma mente, o mesmo pensamento para o bem comum da sua família, da sua casa, que esteja alinhada com os pensamentos de Deus para a família, estejam em comum acordo a todo momento. É alguém que esteja diante de ti, mas com semelhança na aparência e no caráter. E se o homem tem que ter o caráter de Cristo, a auxiliadora idônea tem que também ter a mesma semelhança do caráter de Cristo. Isso é ser uma mulher idônea. Esse é o seu papel como mulher idônea, ter o caráter de Cristo para ajudar, para auxiliar, para socorrer. Essa é a função da esposa na criação. Alguém que está ali a todo momento, mas juntos trabalhando no mesmo pensamento. E a função dos filhos? Gênesis 4, 1 e 2. Pedir para Bia. Você lê? Gênesis 4, 1 e 2.
É 4, né? Isso, Gênesis 4, verso 1 e 2. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Veja que dentro da família, a função dos filhos, né, está aqui descrita. Eles não eram desocupados. Um era pastor de ovelhas e o outro lavrava a terra. Cada um cumpria a sua função dentro da família. Você, filho, você, filha, você tem uma função na sua casa. E aqui, os filhos trabalhavam dentro da família. Os filhos contribuíam para o bem da família. A família foi criada à imagem de Deus, relacional, assim como Deus é trino e é um, a família deve ser uma unidade, um bloco só, que coopera harmoniosamente no seu relacionamento, olhando as necessidades, olhando as funções de cada um. O pai tem uma função, a mãe tem uma função, os filhos têm a sua função. Eles cooperavam para o bem da família. E aí você, filho, acha pesado muitas vezes ter que arrumar o quarto, ter que lavar a louça, ter que tirar os lixos para fora, ter que cuidar do irmãozinho mais novo. Você tem funções, estender a roupa. Às vezes seu pai e sua mãe não vão estar em casa no horário do almoço e você poderia adiantar a comida. Os filhos tinham funções. Você tem uma função. Sua função não é jogar videogame, comer e assistir dorama o dia inteiro. Sua função é outra. Tem seu momento de lazer, sim, mas você contribui para a unidade da família, para que a sua família progrida, vença. Às vezes a sua ajuda pode parecer pouco, um serviço que você faz dentro de casa, um lixo que você tira, um negócio que estava fora do lugar que você coloca de volta no lugar. Você está evitando que a sua mãe chegue em casa cansado, o seu pai chegue em casa cansado com um monte de coisa na cabeça, aí fala, por que você não tirou o lixo? Por que você não fez isso? Não, mas eu fiz aquilo, não, mas eu estava fora, mas eu fiz aquela outra coisa. Você, com a sua mãozinha querida, você poderia ter resolvido um problema lá na frente. Entendeu? Então, os filhos têm funções dentro de casa, cooperar dentro de casa. Se você trabalha fora, mas você ainda mora com os pais, ok. Você não é casado, você é solteiro, você tem um papel de contribuir dentro da sua casa, financeiramente também. Você pode ajudar. Já pensou? Não, pai, deixa que a conta de luz eu vou pagar esse mês. A conta de internet é minha. Entendeu? Eu falto alguns anos ainda para ter essa bênção, mas eu já estou semeando agora. Você pode contribuir na sua casa. Então veja, a família foi criada à imagem de Deus, no relacionamento e nas funções, para funcionar perfeitamente entre si. Mas agora, nós temos um problema, chamado queda. Né? Chamado queda. Estratégia de futebol. Dentro de das 4 linhas, nós temos funções, né? Já falamos aqui sobre funções. O atacante, a função dele é fazer gols. O meio de campo ali, ele precisa direcionar a defesa, direcionar o ataque. E a defesa lá atrás precisa evitar que o time tome gols. Se o atacante deixa de cumprir o seu papel, se o zagueiro deixa de cumprir o seu papel defensivo, e o time perde, quem perde é o zagueiro ou é o time? É o time. Não há derrota individual em um time. Não há derrota individual em uma família. A derrota é total, é da equipe, é do time, é da família. Se um membro da família
perde, toda a família perde junto. Se um membro da família peca, o pecado dele afeta toda a família. Veja, quando alguém deixa de cumprir a sua função, então ele não perde sozinho, todo o time perde. A queda da mulher, primeiramente. Gênesis 3, do 1 ao 7. Pedi para o Paulo ler para nós. Gênesis capítulo 3, dos versos 1 ao 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Olha aí, então. A família, ela é atacada por muitas ideologias. E perceba que a serpente, ela desvirtua a verdade de Deus. E quando ela desvirtua a verdade de Deus, ela cria no homem, na Eva, principalmente aqui, porque o diálogo é com Eva, as sensações de que a fruta era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. E é exatamente dessa forma que o pecado se parece: bom, agradável e desejável. A família tem sido alvo de ataques do diabo por muitos e muitos anos. E o quadro da família brasileira, ela demonstra isso. Olha alguns dados aqui. Dados do Registro Civil do ano de 2022, eu pesquisei. Foram registrados 970 mil casamentos. Bom, né? 970 mil casamentos. E 420 mil divórcios judiciais e extrajudiciais. Ou seja, houve um divórcio para cada 2,3 casamentos, né? Bom para os advogados. Não é bom para os advogados, não. Houveram, então, muitos casamentos e muitos divórcios. Esse é um retrato de como está a sociedade brasileira quando se fala de família, quando se fala de casamento. Porque as pessoas se tornaram egoístas, egocêntricas, amantes de si mesmo. Elas se tornaram individualistas. Em vez de trabalhar como uma equipe, em vez de trabalhar como um time, a pessoa se torna individualista. Qual é o cara que é mais odiado no futebol, quando você joga aquela pelada de fim de tarde? Ou de sábado de madrugada, né? Domingo de madrugada. Qual é o horário que joga mesmo aqui? O pessoal da igreja joga? Sábado. Qual que é o cara mais odiado? É o cara que é fominha. Né? Aquele cara fominha que quer tudo para ele. Ele pega a bola, vai, e ele até é bom no que ele faz. Dribla um, dribla outro, assim, mas é só para ele. A sociedade está individualista. E ao se tornar individualista, você busca aquilo que te satisfaça,
você busca aquilo que é melhor para você. E percebendo isso, né, a serpente, o diabo, Satanás, o mundo, ele oferece a você coisas boas, agradáveis, desejáveis aos seus olhos. Mas o que a palavra fala sobre os olhos? O que a Bíblia nos diz sobre os olhos? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, em que grandes trevas você estará. Então perceba que todas essas ideologias que nós vemos, já foi falado bastante sobre isso, sobre o feminismo, sobre machismo, marxismo e tudo que é ismo, que a gente vê por aí, são artimanhas criadas para deturpar a unidade da família, para acabar com a instituição da família. E o problema que a gente vê aqui é que Eva, ao invés de estar ajudando, sendo a auxiliadora idônea, aquela que vai prestar o socorro, a ajuda, que vai contribuir ao seu marido, ela estava por aí fazendo o quê? Dando ouvido para a serpente. Dando ouvido para a serpente. E você resolve ou leva problemas para casa? Será que você coleta as informações que o mundo te dá? As distorções que o mundo traz sobre as verdades de Deus e leva para casa esses problemas? Será que os teus ouvidos estão afinados com a palavra? Será que os teus olhos estão vendo o que é bom ou estão sendo maus, vendo o que é mal? O que Eva ouviu da serpente pareceu agradável, pareceu desejável, e ela tomou do fruto e comeu. Então ela deixou de cumprir o seu papel como auxiliadora. Ao invés de ajudar, ao invés de socorrer, ela levou problema para casa. E o problema está em tudo que você escuta, em tudo que você vê. O problema está aqui, ó, sabe? Que você vai rolando o feed, sabe, o dia inteiro, assim, a mãozinha aqui, ó. Rapaz, o povo vai ficar musculoso só de fazer isso aqui, ó. Dedo, braço. Você vai vendo as ideologias sendo plantadas sorrateiramente e leva para casa. A queda do homem, o mesmo texto, né? No mesmo texto da queda. Adão tinha apenas uma função: cuidar do jardim, preservar o jardim. Isso incluía cuidar da sua esposa, né? Agora a Bíblia diz o quê? Que ele tomou e comeu. Deus já havia dito que ele não comesse o fruto. Ele já havia falado para a mulher que ela não deveria comer do fruto, por causa das consequências. E agora, por que ele comeu? Se ele sabia que não era para comer, se Deus havia dito diretamente para ele, ele tinha replicado para a sua esposa que ela não deveria comer o fruto. Por quê? Por que isso? Talvez porque quando ele percebeu que a sua esposa havia comido do fruto e não havia morrido, então agora a palavra de Deus ficou em xeque, né? Olha, se você comer do fruto, você vai morrer. O que aconteceu? Eva comeu do fruto, Adão percebeu que ela não havia morrido. Certamente a Bíblia não relata o diálogo deles, mas certamente ele viu também que o fruto era bom mesmo, era desejável. Da mesma forma que Eva enxergou. E é exatamente assim que o pecado faz. A gente não enxerga muitas vezes a consequência do pecado na hora, no momento. Sabe? O salário ele não paga do pecado, não é pago às vezes na hora, é depois. O pecado traz consequências posteriores. E foi exatamente isso que aconteceu. Não foi na hora. Ele não viu ali Eva morta, mas ele viu a sua esposa bem falando.
ele também comeu, ele tomou e comeu. O homem deixou de cumprir a sua função, que era preservar, que era cuidar. Deus havia dado ordens, e uma das ordens que Deus havia dado era que ele não comesse do fruto. Você, como homem, tem cuidado para que a lei de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos, os preceitos da palavra de Deus sejam replicados e obedecidos na sua casa? Ou será que você é o primeiro a, quando ver algo pecaminoso entrar na sua casa, se associar com ele? Como homem, você tem observado a ordem, o mandamento de Deus, tem sido vigilante, cuidadoso, observando a palavra de Deus e cuidando da sua família, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, para que eles andem no caminho do Senhor? Ou você também tem colocado a palavra de Deus em xeque por não perceber algumas consequências imediatas do pecado? Então Adão deixou de cumprir ali o mandamento do Senhor. E isso vai afetar diretamente os filhos. Aonde veio a queda dos filhos? Gênesis 4, dos versos 3 ao 9. Tipo Samuel, lê para nós. Gênesis 4, dos versos 3 ao 9. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Veja, a família era um time, era uma unidade. Quando há falha no time, afeta todo o time. Os filhos agora, são afetados por conta da queda de seus pais, de Adão e Eva. Então a queda de Adão e Eva resultou na queda de seus filhos, que agora eles já nascem em pecado, deformados, afetados pelo efeito do pecado. Perceba que o ato de Adão e Eva não cumprirem a palavra de Deus, desobedecerem a palavra de Deus, se replica nos filhos. Deus pergunta para Caim: por que você está irado? Se fizeres certo, tudo irá bem. Mas Caim não ouve a palavra de Deus, exatamente como o seu pai não escutou, não obedeceu. A maneira como você age, a maneira como você fala, como você procede, reflete diretamente na vida dos seus filhos, no comportamento deles. O zelo que você tem pela palavra de Deus é o zelo que seu filho terá pela palavra de Deus. Já parou para pensar nisso? O zelo que você tem como pai pela palavra de Deus é o mesmo zelo que você está transmitindo para os seus filhos. Será que você pode ficar satisfeito se seu filho tiver o mesmo zelo pela palavra de Deus que você tem? Pense um pouquinho aí. Se meu filho agir como eu, se meu filho for uma réplica de mim, se meu filho ter as mesmas atitudes que eu tenho,
os mesmos comportamentos que eu tenho, isso reflete a imagem de Deus? Isso reflete a glória de Deus? Você se dá por satisfeito com isso? Aí o que acontece? Caim, né? Mata o seu irmão, desavença, ira, ciúmes, tudo isso afetou a família. Então perceba como a queda afeta a família como um todo. Deus cria a família como um todo, a sua imagem e semelhança está na família. O homem peca, a queda afeta a família como um todo. Agora, a mancha do pecado, a deformidade do pecado está na família. Mas então, nós podemos ficar felizes porque não para nisso, né? Nós temos a redenção da família. Vamos abrir no Salmo 128. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Agora nós vemos aqui a família redimida. O homem redimido. Como é o homem redimido? O homem redimido, ele anda nos caminhos do Senhor. Olha o que o Salmo nos diz. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele anda pelos caminhos do Senhor. Ele é bem-aventurado. Bem-aventurado é mais do que feliz. É uma pessoa que tem tanta felicidade que não cabe nele. Ele é mais do que feliz, ele é alegre, ele é completo, plenamente feliz. O homem que anda nos caminhos do Senhor. Anda, o homem que vive, que se comporta. O que é andar? Não é simplesmente andar, caminhar, mas está falando de um modo de vida, de uma maneira de ser, de um comportamento, de alguém que se comporta de uma maneira específica. Qual que é essa maneira específica? Os caminhos do Senhor. Andar nos caminhos do Senhor. Nos caminhos do Senhor, na maneira, no modo, seguindo as ordens, os mandamentos do Senhor. Esse é o homem que é feliz. É o homem que anda nos caminhos do Senhor. Agora, como andar? Se Adão pecou ao descumprir a palavra de Deus, o homem que é redimido, ele obedece à palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a palavra, ela é como uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Ela é quem guia, ela é quem conduz, não como Adão, mas como Cristo. Não como Adão, mas como Cristo. E veja que aqui o homem redimido, diferentemente de Adão, ele será feliz ao comer do trabalho de suas mãos. Percebo que antes, em Gênesis, né, comerá do suor do teu rosto, trabalharás, foi promulgado como uma dificuldade, como algo dificultoso, como uma pena. Agora o trabalho será duro, será difícil, será extenuante. Agora aqui é tratado como algo feliz. O homem será feliz, do trabalho das tuas mãos comerás e serás feliz. Quando o homem é redimido, quando a família é redimida, quando a família anda nos caminhos do Senhor, quando o homem cumpre o seu papel original de cuidar, preservar, obedecer a Deus, a mulher cumpre o seu papel original como auxiliadora, os filhos são alcançados como promessa do Senhor, todos andam no caminho do Senhor.
Perceba, a mulher redimida, no interior de tua casa, ela será frutífera. Olha o que o texto nos fala, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, desempenhando o seu papel como esposa e como mãe, como auxiliadora. Antes, em Gênesis, Deus diz, com dores, quê? Com dores dará a luz. Agora aqui, há uma alegria, há uma espécie de alegria em torno de gerar filhos. Não há mais dores, mas sim algo alegre. Tua esposa no interior de tua casa será como a vida frutífera, como a videira frutífera. Há algo aqui que nos mostra essa alegria. E a videira, nós sabemos que é uma planta que ela depende de apoio para frutificar. A videira, ela precisa estar fixa, ela precisa estar apoiada em algo para que ela frutifique, para que ela gere. Ela é uma planta que a sua haste, né, ela é frágil. Você é este apoio. Você sendo um homem bíblico, você pode trazer este apoio para a sua esposa, frutificar. E esse apoio não virá da tua capacidade, não virá da tua força, não virá do quanto você é bom, mas virá do quanto você reflete a imagem de Cristo, porque virá de Cristo o apoio para a sua esposa, para que ela frutifique, para que ela gere vida dentro da sua casa. Agora a mulher pode, redimida, desempenhar o seu papel dentro de casa, como mãe, como esposa, como auxiliadora, porque todos andam pelo caminho do Senhor. Os filhos também serão redimidos. Rebentos de oliveira serão como brotos novos, cheios de força, cheios de vigor. Antes, em Gênesis, nós vemos os filhos separados por ciúme, por ira, né? Nós vemos aqui a Caim e Abel, antes separados por ira, por inveja, por ciúmes. Aqui eles estão juntos ao redor da mesa. Veja, teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. O que antes na queda havia causado desarmonia, ciúmes, inveja, ira, agora gera comunhão dos filhos ao redor da mesa, que estão em volta, que estão na vida comum do lar, filhos ao redor da mesa, ouvindo os pais, comendo da mesma comida que os pais, partilhando dos mesmos momentos de comunhão, de edificação que os pais participam. Mas isso tudo é possível a uma família que anda nos caminhos do Senhor, que anda pelos caminhos do Senhor. Isso é possível andarmos pelos caminhos do Senhor, porque Cristo nos proporcionou isso. Porque Cristo veio e redimiu aquilo que o pecado havia afastado, separado de Deus. Olha os versos 5 e 6 do Salmo 128. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Perceba que todas essas bênçãos, elas vêm do Senhor, em uma promessa de paz e prosperidade sobre Israel, sobre a terra prometida. A esperança do povo de Israel era ver Israel novamente redimida, em paz, em prosperidade. E essas promessas, elas só podem se cumprir em Cristo. A prosperidade, nós podemos ter uma vida próspera, né, ainda em vida. E quando eu falo de prosperidade, em último lugar está o financeiro. Mas em primeiro lugar vem a prosperidade no lar. Uma família próspera é uma família que prospera em andar nos caminhos do Senhor, que obedece os mandamentos do Senhor, que anda nas verdades da palavra de Deus. Paz, harmonia, santidade, amor, todas essas coisas se perderam com a queda, mas elas podem ser restauradas
a partir do sacrifício de Cristo. E o homem verá paz sobre Israel. A família verá paz sobre Israel. O que é paz? Paz é ausência de guerra. E onde haverá isso? Somente no céu. Somente quando todas as dores estiverem terminadas. Quando nós nos reunirmos no grande casamento final de Cristo e sua noiva, como filhos redimidos por Deus. Então nós veremos paz, a restauração da família, a restauração da ordem. Essas são bênçãos que virão sobre uma família redimida, sobre uma família que anda nos caminhos do Senhor. Então nós precisamos, como igreja, entender essas verdades sobre a família. Deus criou você, homem, com uma função, você, mulher, com uma função. Filhos, vocês têm uma função. Quando você peca, você afeta toda a sua casa. Quando você falha em cumprir o seu papel, você falha com a sua família e falha com a palavra de Deus. Lute, persevere por cumprir e por andar nos caminhos do Senhor, para que a tua família vá bem, para que a tua esposa seja como uma videira frutífera, para que os teus filhos sejam como rebento novo de oliveira ao redor da tua mesa, e para que você seja feliz. É assim que o homem será feliz, ao andar nos caminhos do Senhor. Isso te trará felicidade. E a tua felicidade será ver a tua família redimida, cumprindo o papel dado por Deus desde a criação. Amém? Deus abençoe sua vida. Alguém tem alguma colocação, algum comentário, uma pergunta?